Falar de saúde, olha só, a Organização Mundial de Saúde recomenda que apenas 5% do total de calorias ingeridas aí no nosso dia a dia venham do açúcar. Gente, isso dá em média 25 gramas, 2 colheres de chá. Ai, ai, ai. Analisa seu dia a dia, colocou a mão na cabeça, né? Tenho certeza, está consumindo mais do que isso. E agora, faz mal? Por que faz mal? Será que o açúcar ele é tão vilão assim? A gente convidou a nutricionista Franciele Vazata, que já está aqui ao vivo, para esclarecer, né, se o açúcar é o vilão ou não. Boa tarde. Boa tarde, Tudo boa bem? tarde a todos. Tudo bem, Flávia? E aí? Então, vamos falar assim, que o açúcar é uma delícia, a gente sabe, né? Acho que não tem quem não goste, Não, né? é verdade. Mas que ele também é um dos maiores vilões da alimentação saudável, ele é. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim. Na verdade, o vilão é quem utiliza o açúcar, né? Porque se você usar nessa quantidade indicada, tá tudo bem. É que na verdade, assim, açúcar é um nome genérico, né? Que é dado à sacarose, à frutose, que é o açúcar das frutas, a lactose, o açúcar do leite. E o açúcar é uma molécula de carboidrato. E carboidrato, que é a glicose, a gente tem em vários alimentos. Então, essa necessidade é pequenininha por conta disso. E quando a gente fala dessa necessidade aqui, só para esclarecer, Fran, é o açúcar, o que a gente coloca no café, ou é a quantidade total de tudo que tiver açúcar no dia a dia? Não, essa quantidade aqui da Organização Mundial da Saúde é desse açúcar, da sacarose, desse açúcar pozinho. A quantidade total de glicose, que é a molécula em si do açúcar, que é o carboidrato, a Organização Mundial da Saúde preconiza 60% da nossa alimentação. É que esse é danadinho, né? Ele se transforma rapidamente e tem muitas formas e a gente utiliza muito. E a gente separou, então, aqui para a Fran comentar com a gente, os tipos de açúcar. Vamos começar falando do açúcar refinado, que eu acredito que seja o mais utilizado, é ou não? É o mais utilizado porque ele tem um preço mais em conta, né? Só que ele é o que passa por maior processo de industrialização. Então, o açúcar refinado, ele passa por um processo com produtos químicos que deixam ele branquinho. E esses produtos químicos tiram todo o valor nutricional do açúcar que vem lá da cana-de-açúcar e tem um valor nutricional. Então, é só para deixar doce mesmo? É só para deixar doce. É uma molécula de glicose ali. E o açúcar cristal? O cristal, ele também passa pelo processo de industrialização, só que ele não passa pelo refinamento. Então, se engana quem acha que o cristal é mais saudável ou melhor do que o refinado. Só muda a composição dele ali mesmo. Ele tem os mesmos aditivos químicos e também tem 0 vitaminas e sais minerais. Eu tô lembrando que falando de açúcar cristal, a gente come aqueles docinhos que passam bem assim. Além de docinho já ser super doce, ainda passa no açúcar cristal, né? É só de vez em quando, hein, gente? Aí extrapola a quantidade, né, Flávia? Mas não é rotina, né? Vamos pensar assim. Esperamos que não. E o açúcar mascavo? Esse é bem conhecido. O açúcar ele tem uma história, né? Então, o mascavo é o primeiro açúcar. Então, é o caldo de cana que é desidratado e vem o açúcar mascavo. É a forma mais saudável de açúcar para estar consumindo. Ele mantém todos os nutrientes, ferro, cálcio, as vitaminas da cana. Entende? Então, se for para utilizar açúcar, não consigo não tomar coisas amargas, preciso do açúcar. O ideal é que se tome o açúcar mascavo porque ele conserva pelo menos as vitaminas e os sais minerais. E o demerara? O demerara é o mais vendido, o mais caro, porque ele passa por um processo de industrialização que tira aquele gosto característico do mascavo, mas ele mantém os nutrientes. Então, tem ferro, tem cálcio, tem zinco, que deixa ele um pouco melhor do que os outros açúcares. Mas, Flávia, açúcar, gente, açúcar é açúcar, tá? Cristal, refinado, demerara, açúcar de coco é açúcar. Não tem diferença calórica em nenhum. E o açúcar light? Eu estava até comentando com a Fran, o açúcar light eu nunca experimentei, nunca observei. O açúcar light é aqueles vendidos em pacotinhos que ele também vem em pozinho. É uma mistura daí do açúcar normal, a sacarose, com adoçantes.
Então, o que acontece nessa jogadinha da indústria? Ele fica um pouco menos calórico. E a gente acredita, né? A gente lê escrito light e acha que tá tudo bem. Mas tem açúcar, açúcar e adoçante. E o açúcar de coco? Esse eu achei que era tudo bem. Não, é açúcar igual, tá? Então, vamos dizer assim, 20 gramas de açúcar demerara, 5 gramas de açúcar demerara tem 20 calorias, 5 de açúcar de coco tem 20 calorias. É uma molécula de sacarose também, só que o coco é legal porque ele é extraído da fibra do coco, não é da fruta do coco. Então, além de cálcio, ferro, ele é bem rico em fibra. E a fibra faz o quê? Diminui o índice glicêmico desse açúcar. Por isso que ele tá famosinho. De todos que a gente falou, se a gente for para escolher, assim, para o nosso dia a dia, se eu sou uma pessoa que não consigo mesmo ficar sem açúcar, qual que você indica? O melhor é o menos industrializado, demerara. Depois, demerara não, mascavo. Gente, Mascavo. quanto menos indústria envolvida, melhor. Mas de palatabilidade e que mantém os nutrientes, então como nutricionista não posso deixar de dizer que o demerara fica Mas quando a gente pódio fala de primeiro lugar. valores, o mascavo é mais em conta. Bem mais em conta. Né, E adoçante? Adoçante, então assim, adoçante agora, né, a gente tem 2 adoçantes que são um pouquinho melhores, que é o xilitol e o eritrol, são 2 adoçantes que estão entrando no mercado. A gente fala que é um pouquinho melhor porque não tem a molécula de glicose, então quem tem diabetes pode utilizar, e eles são de raízes, eles não são desenvolvidos em laboratório. Então o xilitol e o eritrol são 2 raízes doce que adoçam e tem uma palatabilidade boa, né? Depois tem a estévia, que também é natural. A estévia é uma plantinha, dá para cultivar em casa, quem quer, tem nas floriculturas para vender, pode usar a folhinha para adoçar. E aí os outros adoçantes são bem sintéticos, desenvolvidos em laboratório, e a gente pede que use o mínimo possível. Eu acho horrível. Obrigada pela sua participação hoje aqui. Obrigada.